Mas Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Essas crianças sempre fiéis, né? Sempre estão representando as crianças, graças a Deus. Os irmãos abram em segunda carta de João, capítulo único lá, né? Bem no finalzinho, já perto de Apocalipse. Segunda carta de João, capítulo único, versículo 8. Enquanto isso, nós vamos orar e agradecer nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos sustentar, nos fortalecer e nos animar a cada dia, para servir ao Senhor com alegria em nossos corações, em nossas vidas. Abençoa poderosamente a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Os irmãos que estão acompanhando pela live. Abençoa os nossos irmãos que estão se recuperando, Senhor Jesus, cirurgia. Guarda as suas vidas. Guarda a vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Que haja cura, libertação. Abençoe a todos poderosamente, através do Teu nome santo e sagrado, Senhor Jesus. Opera com grande graça e poder sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, faz uma obra poderosa, Senhor Jesus, na vida e no coração de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? 2 João, capítulo único, versículo 8 e 9. Vamos ler todos juntos, irmãos, em alto e bom som. Amém? Vamos lá então, em nome de Jesus. Olhai, para que não percamos o que temos, antes recebemos o inteiro. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Esse tem tanto o Pai. Então aqui, irmãos, fala de duas coisas interessantes, né? A primeira, no versículo 8, vai falar que nós devemos olhar por nós mesmos. Então a Bíblia ela vai nos indicar e vai dizer em várias outras passagens que nós devemos olhar por nós mesmos, né? Outras passagens diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Coríntios vai falar isso umas 2 vezes. Então a palavra sempre vai nos exortando e nos ensinando que devemos sempre observar a nós mesmos, né, irmãos? Olhar para nós mesmos. Olhar para nós, né, irmãos, requer um cuidado muito grande. Então, imagine, se eu tenho que olhar para a minha vida, né, provavelmente eu não vou ter tempo de olhar para a vida dos outros, né? Então, a palavra diz: olhai-vos por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Então, aqui é uma palavra bem interessante, né, irmãos? Porque quando aqui se refere que nós não podemos perder o que já temos ganhado. Então, quando a palavra ela diz isso, ela está falando do cuidado, né? Do cuidado daquilo que nós já recebemos. Não percamos aquilo que temos ganhado. Então, a gente consegue já perceber o que nós já ganhamos em Jesus? Desde o dia que você creu em Jesus até o dia de hoje, você tem noção e discernimento, entendimento do que você já recebeu? O que é que eu e você já recebemos? Ou o que eu e você já ficamos livres? Quantos pecados já ficaram para trás? Quantas manias, quantos jeitos, quantas vontades deste mundo já ficaram para trás da nossa vida? E aí a palavra está dizendo que quando nós devemos olhar para nós mesmos, para que nós não venhamos perder o que nós já temos ganhado. Então, nós viemos e chegamos até aqui. Até aqui. Uns 2 anos, outros 3 anos, outros 10 anos, outros 15 anos, outros 20 anos. Não importa a quantidade de tempo. A partir do momento que nós cremos em Jesus, nós começamos uma caminhada com Ele. Não é? Começamos uma caminhada com Ele. E andar com Jesus, irmãos, é automaticamente deixar coisas para trás.
Ninguém consegue andar com Jesus carregado de coisas. Consegue? Não, irmão. Ninguém consegue andar com Jesus carregado de coisas. Então, se nós chegamos até aqui, significa que nós deixamos coisas para trás. Uns muitas coisas, outros poucas coisas, mas todos nós fomos deixando coisas para trás. E quando nós deixamos coisas para trás, automaticamente também nós conquistamos coisas. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses que ele era um homem muito considerado onde ele vivia, ele era um homem respeitado, e ele fala que ele deixou todas as coisas, e ele considera tudo como esterco, para que pudesse ganhar a Cristo. Então Paulo estava ensinando em Filipenses que o que ele havia deixado para trás era para um propósito. Qual era o propósito? De poder ganhar a Cristo. Então, todas as vezes que ele ia deixando coisas, ele ia ganhando a Cristo. Mas aqui a palavra vai dizer, o apóstolo João ensina, que nós devemos olhar para nós mesmos para que não percamos que já temos ganhado. Então, o que é que nós já temos ganhado até hoje, irmãos? Veja, eu não posso dizer por ninguém, mas eu posso dizer por mim mesmo, né? O que eu deixei para trás, o que eu já abandonei, os pecados que ficaram para trás, os pecados que foram destruídos, eles não existem mais na minha vida. Ou coisas que eu conquistei diante de Deus. Conquistei não por mérito ou por alguma coisa, mas buscando a Deus, buscando ao Senhor Jesus. Quantas coisas o Senhor Jesus nos concedeu? Quantas coisas Jesus nos deu? Quantas bênçãos nós já alcançamos da parte de Deus? São muitas coisas, são muitas coisas. Então, vamos ler de novo. Versículo 8, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3. Então a palavra está dizendo que você não pode perder o que você já tem. Não percamos o que temos ganhado. Antes recebemos inteiro galardão. Quer dizer que ainda não recebi o galardão inteiro, não recebi tudo. Ainda vou receber. Mas ele está dizendo, valorize o que você já ganhou. Então, irmão, só valoriza o que tem quem tem discernimento do que tem. Quantas vezes você chega numa criança e fala assim, por que você faz isso, meu filho? Quantas vezes eu já falei isso aí para meu filho? Talvez ele está assistindo ao vivo ali. Mas já falei assim para ele, por que você está fazendo isso? Os pais costumam falar isso, né? Você está pensando que dinheiro nasce em árvore? Você já falou isso aí para o seu filho? Está pensando o quê? Valorize o que você tem. Porque quando eu era criança, essa frase é clássica, né, mano? Quando eu era criança, eu não tinha nada disso. E agora você tem a oportunidade de ter e não valoriza, tal. Porque criança não tem discernimento, não tem entendimento. Então ele não consegue valorizar. E a gente era assim quando era criança, não era? Os pais falavam e a gente não entendia. Aí a gente casa, cresce, casa, tem filhos, aí a gente começa a entender o que os pais diziam. Então, porque a vida vai mostrando, né? As experiências. Então, o que é que nós já temos ganhado? A gente tem que ter esse discernimento. O que Deus já fez na minha vida até o dia de hoje. Não é tudo, porque tudo é quando chega no final. Quando chega no final de tudo, aí sim, todas as coisas se cumprem na nossa vida. Mas o fato de eu não ter chegado até o fim, porque nós estamos aqui, ninguém morreu ainda, né? Estamos aqui vivos, então não chegamos até o fim. Então não recebemos o inteiro galardão, mas estamos perseverando. Então, tem um versículo, não precisa abrir, irmãos, mas só se os irmãos quiserem mesmo, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, diz assim, já está aberto aqui, tá, irmãos? Então já vou ler. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então a palavra vai falar de progredir, progressão, crescimento. Através do quê? Através de andar e agradar a Deus. Andar e agradar a Deus significa progredir cada vez mais.
Então, irmãos, em primeiro lugar, o que a gente precisa entender é que a gente tem que valorizar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Amém? Para você não pensar que, né, poxa, ainda mais se você é novo, se você eu me converti novo, adolescente, como o Cláudio também, novo, né? O Henrique está aí jovem, 25 anos, Thaís. Então, veja, um dia o Montônio fez uma profecia para mim, né? Ele falou assim, ele deve estar assistindo aí. Montônio, você lembra desse dia? Eu me lembro. Ele falou assim, irmão William, você é muito novo. Você vai sofrer muito nessa vida. Eu falei, meu Deus. Obrigado, Montônio. Deus abençoe, né? Pelo aviso. Ele falou, você vai ficar na igreja, na frente da igreja, você vai sofrer muito, né? Porque não é fácil. Eu falei, obrigado, é assim mesmo, né? Mas eu entendi aquilo ali ficou marcado no meu coração, né? Uma, porque o irmão é experiente, já viu muita coisa na vida, né? E eu senti Deus falando com ele ali. Bem, pouco tempo depois, as coisas realmente foram piorando, né? Enfim, mas eu não posso pegar aquilo que aconteceu ou que vai acontecer e dizer, ó, Deus não fez nada na minha vida. Não, Deus fez muita coisa na minha vida. Os momentos que nós passamos difíceis, de tribulação, eles não determinam o que Deus já fez na nossa vida. Então, quando a palavra diz, olhar por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, então eu já ganhei alguma coisa, eu já tenho nas minhas mãos. Já está na minha vida algumas coisas, assim como já está na sua vida algumas coisas. Então, se você deve vigiar por você mesmo, para que você não perca o que você já tem ganhado. O que você já tem ganhado? Muitas coisas. Então, por exemplo, a palavra está nos ensinando ao quê? A valorizar. Então, se você não valoriza, por exemplo, a igreja, irmãos, né? Tem pessoas que elas não conseguem valorizar a igreja, elas não acham que a igreja é importante. Então, Deus dá uma igreja para uma pessoa congregar, Deus dá a igreja para a pessoa cultuar a Deus. Então, quando a pessoa ela não valoriza isso, então o que ela recebeu, ela vai perder. Quando a palavra diz olhar para você mesmo, para que você não perca o que você já tem ganhado, então são coisas que você já ganhou. Lembra quando o apóstolo Pedro chegou para Jesus e falou assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Quando Jesus está conversando ali com o jovem rico, né? E aí Pedro fala isso aí, ele fala, olha, deixamos tudo e te seguimos. Né? E que vantagem tem isso aí? Jesus fala para ele, olha, vocês que deixaram e me seguiram, vocês ganharam muitas casas. Por quê? Porque havia muitos irmãos, você ganharam um irmão, você ganharam muitas mães. Então Jesus falou, vocês ganham muitas coisas. Então você já tem ganhado. Jesus está querendo dizer que olha, agora que você veio, então agora você tem um povo de Deus na sua vida. Valorize o povo de Deus. Então a igreja é um povo de Deus. É o povo de Deus. Então você já recebe isso daí. Então tem pessoas que não valorizam isso. Porque tanto faz como tanto fez. Igreja, não tem igreja, não estou nem aí. Deus me deu um culto para cultuar a Ele. Então temos culto na terça, na quinta, sábado em Cajamar e domingo. Então são dias o quê? São dias que Deus me preparou. Né? Porque tem igreja, por exemplo, que só tem culto de domingo. Nos Estados Unidos mesmo, a maioria das igrejas, o culto é só de domingo. Então você tem uma oportunidade de cultuar a Deus, de vir aos pés dele, de orar. Né? Você está em luta, em aflição, você está doente, você tem a oportunidade de entrar no grupo lá e falar, irmãos, eu peço oração pela minha vida, eu estou enfermo, né? Ou eu estou necessitado de alguma coisa, financeiramente. Então você ganha muitas coisas. Então quando a palavra diz que olhar por vós mesmos, para que não perca o que você tem ganhado, quer dizer que você tem que olhar para o que você ganhou e valorizar o que você ganhou. Valorizar. Valorizar o que você já tem na sua vida. Valorizar aquilo que você já ganhou da parte de Deus. Então, são muitas coisas que Deus nos concede.
Deus vai nos abençoando, abençoando, abençoando com muitas coisas. Então, espiritualmente, materialmente. Então, Deus ele vai nos abençoando, vai nos honrando. Então, eu preciso agora ter na minha cabeça o seguinte: eu não posso perder o que eu já tenho ganhado, mas eu tenho que progredir cada vez mais, como está lá em Tessalonicenses. Vamos ler de novo, irmão? Versículo 8. 1, 2, 3. Como é que diz aí? Meio bucho, né? Vai. Então, irmãos, olhar para nós mesmos é valorizar o que nós temos. Você quer ver uma pessoa... Abra em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Versículo 14. Consegue ler, Henrique, por favor? Do 14 até o 17. Amém. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então a palavra diz, irmão, aquele que está em pé, cuide, olhe para que não caia. Então a gente está de pé pela fé, diz a palavra, né? Então a questão aqui é a seguinte, é valorizar o que já temos. Então o que é que Deus já nos deu? Aqui no exemplo que a palavra está dizendo, Esaú, ele tinha o direito de... O que significa direito de primogenitura? O primogênito, ele recebia todas as bênçãos. Então, o pai... Quem era o pai de Esaú? O pai de Esaú era Isaac. Isaac queria abençoar a vida de Esaú. Então, era para ser como? Na Bíblia sempre tem essa frase, né? Abraão, Isaac e Jacó, não é? Mas deveria ser como? Deveria não. Se não tivesse acontecido isso, seria Abraão, Isaac e Esaú. Então, Esaú, o nome dele ia ficar para a história, para todo sempre. Jesus disse que um dia nós iríamos sentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Jesus disse isso. Então, o nome de Esaú sai fora disso tudo. Esaú agora fica em segundo plano. Esaú agora, irmãos, ele é deixado de lado e não serve mais para os propósitos da vinda de Cristo. Ele perdeu. E a palavra diz, você está aberto ainda aí, irmão? Então lê de novo o versículo 16, por favor. Ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Então, o Novo Testamento nos ensina, que nós acabamos de ler, não percamos o que temos ganhado. Então, quer dizer que tem coisas que nós já
temos. Antes recebemos o inteiro? Galardão. Então, muitas coisas já temos, mas ainda não é tudo. Mas já temos muitas coisas. Toda pessoa que desce as águas e se entrega a Jesus, ele já começa a receber coisas da parte de Deus. Na figura que está dizendo aqui, o exemplo que está sendo dado de Esaú é que ele já tinha o direito de primogenitura. Ele ainda não tinha a bênção, mas ele tinha o direito de primogenitura. O primeiro da fila era quem? Era ele. Ele era o primeiro da fila. Olha, eu vou abençoar aqui uma pessoa. Quem é o primeiro da fila? Esaú. Mas olha, Esaú, você não pode sair da fila. Se você sair da fila, você não é mais abençoado. Aí o que Esaú fez? O que ele fez? Saiu da fila. Ele saiu da fila por causa do quê? Pelo um prato? Prato de lentilha, refeição. Então, veja, ele trocou por uma coisa material. Então, Deus, ele promete coisas espirituais para nós e muitas vezes as pessoas trocam o espiritual pelo material, que é o que aconteceu com ele. O que significa a palavra profano? Está escrito profano aí na sua tradução? Então, o que significa profano? Profano significa o quê? Olha lá, na nossa tradução, irmãos, diz aí todo mundo junto aí, 16, 1, 2, 3, como é que diz? E ninguém? Seja o quê? Fornicador ou? O que é profano? Profano é uma pessoa que não tem respeito. Profano é uma pessoa que não consegue ter respeito pelas coisas sérias de Deus. Porque ele leva tudo não é nem na brincadeira. Às vezes a pessoa não leva na brincadeira, mas ao mesmo tempo, eu digo na zombação, a pessoa não zomba. Mas para ela também tanto faz como? Tanto fez. Se der, deu. Se não der, não deu. Então, olhar por nós mesmos para que não percamos que temos ganhado, é entender com clareza o seguinte: aqui estão as coisas de Deus e aqui estão as coisas do mundo. Eu não posso pegar as coisas de Deus e as coisas do mundo e colocar num pé de igualdade, porque é o que Esaú fez. Esaú pegou o direito de primogenitura e pegou o prato que Isaac fez. Se vocês lerem a história, né, que está dita lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, lá diz que Esaú falou assim. O que Esaú disse? Ele falou: olha, do que me serve esse direito de primogenitura se eu estou com tanta fome? Do que me interessa esse tal de direito? Porque Esaú era um homem caçador. Então ele veio lá do campo, ele estava trabalhando, caçando, trazendo comida para dentro de casa. E aí quando ele chega perto da casa dele, ele sentiu um cheirinho de guisado. Lá está escrito guisado. E aí quando ele chega perto, sentindo aquele cheirinho gostoso, quando você chega do trabalho, você sente aquele cheirinho de feijão, arroz, é gostoso, né? Não é bom? Não é bom, né? Que os irmãos não falam nada. Deve ser horrível, né? Mas fica atentos, irmãs, que não, a comida das irmãs aí não tem que melhorar. É bom, não é, irmãos? Pronto, os irmãos estavam só dando uma cochiladinha. É bom, irmãos. Você chega e você sente cheiro. A barriga já dá aquela roncada, né? Falou: vou tomar banho rapidinho, vou querer comer. E Esaú chegou em casa, o que aconteceu? Cheio de fome. Aí Jacó, o irmão dele, falou o seguinte: eu dou o prato de guisado para você, mas você vai ter que me vender o direito de primogenitura. Aí ele fala essa besteira: do que me serve o direito de primogenitura se eu estou com tanta fome? Ou seja, ele valorizou o que ele tinha? Ele valorizou? Não. Ele olhou para aquilo que ele tinha e considerava aquilo como uma coisa comum. É como se o seu filho, imagina o meu filho, ele olha para mim e olha para os... Imagina se ele cresceu, ele olha para mim e olha para os amigos dele. E valoriza mais os amigos dele do que os pais. Porque ele está agindo comigo de forma que ele agiria dessa forma comigo de uma forma profana. Porque o pai e a mãe nunca está abaixo
do que os amigos do mundo, os amigos da escola, seja lá quem for. Ele tem que honrar o pai e a mãe. Mas quantas vezes os filhos consideram os pais e agem com profanidade? São profanos com os pais. Por quê? Porque não respeitam. Então, tem uma frase no mundo que diz, né? Mãe é sagrada, né? Às vezes as pessoas falam isso. Agora, quando Deus nos deu coisas, quando a palavra diz que nós não devemos, não percamos o que temos ganhado antes de receber os inteiros galardão, João está querendo dizer exatamente o que aconteceu com Esaú. Então Esaú, ele tinha o direito de primogenitura e rejeitou. Considerou aquilo como uma coisa banal, como uma coisa boba. E é assim que acontece na vida das pessoas. Elas rejeitam e consideram aquilo como uma coisa comum. Tanto faz como tanto fez. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós temos que valorizar o que já temos. O que já temos, nós temos que ter discernimento. O que Deus já me fez, o que Deus já me deu, o que eu já conquistei diante de Deus. E pronto, eu tenho que me agarrar nisso daí com todas as minhas forças. E chegar até o fim. Então a palavra está falando de valorizar e também está falando, né, de perseverança. Se eu não perseverar até o fim, eu não recebo o inteiro galardão. Judas Iscariotes começou bem ou começou mal? Começou ótimo. Ele foi escolhido pelo próprio Cristo. Cristo foi lá, apontou o dedo para ele e falou, olha, você vai ser o meu traidor? Não, você vai ser o meu apóstolo. E Jesus deu o que na mão dele? A bolsa de dinheiro. Então ele recebeu honra. Porque quem cuidava do dinheiro da igreja, lá, dos apóstolos, dos irmãos, a pessoa olha e fala, essa pessoa é pessoa de confiança. Né? Pessoa de confiança. Então Jesus deu para ele uma honra muito grande. E o que é que Judas Iscariotes fez? Ele considerou aquele chamado, ele considerou aquela honra como uma coisa comum. Vendeu tudo que tinha por 30 moedas de prata. Então Judas fez a mesma coisa que Esaú fez. Então, quando o pecado ele se apresenta na nossa vida, prostituição, adultério, vícios, né? Esses pecados que são tão terríveis e que levam a pessoa à lona, ao chão, à queda, o cristão ele olha para dentro de si e fala assim, mas espera aí, eu vou trocar tudo que eu recebi por Jesus por um momento de prazer, por um momento de pecado? Não vale a pena. Então, um cristão, quando ele tem entendimento, ele tem discernimento, ele tem temor a Deus, ele vai olhar para o pecado e vai falar, não quero pecado na minha vida. Porque o que eu já recebi de Deus são tantas coisas boas. Eu recebi, primeira coisa que eu recebi de Deus, né, o Espírito Santo, um corpo de Cristo, a igreja, irmãos, um culto, um lugar que eu possa adorar a Deus, que eu possa falar das minhas situações, pedir ajuda. Eu fui recebendo de Deus tantas coisas, salvação, entendimento, discernimento, sabedoria na palavra, escapes. Olha, aí você começa a pensar quanta coisa Deus me deu. E aí eu paro e penso, e isso não é tudo. Isso é só uma parte, ainda eu vou receber o inteiro galardão, que é um novo corpo, que é uma vida eterna, que é viver para sempre com Jesus. Então ainda tem coisas que eu vou receber. Mas se eu não valorizar o que eu tenho hoje, se eu não valorizar, se eu e você não valorizar o que temos hoje, então a gente vai perder no final de tudo. Em vez de eu ter a metade, até aquilo que eu tenho vai se perder. Então a palavra diz, aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, será tirado. E isso aí acontece, irmão. Eu já vi isso acontecer mais diversas vezes. Então Deus nos deu coisas. Deus nos deu muitas coisas. Quando a gente valoriza isso, quando a gente se dedica mais a isso, quando a gente para e pensa, olha como isso é importante, olha como isso aí é bom, olha como isso aí é uma bênção na minha vida, olha quantas coisas maravilhosas Deus já fez na minha vida, quantas coisas ainda Ele vai fazer. Então, quando você começa a pensar assim, dessa forma, irmão, você não vai agir como Esaú, que trocou tudo que tinha por um prato de lentilha. Então, hoje as pessoas elas vão para a igreja e elas ouvem falar de Jesus,
mas no final das contas elas querem o quê? Uma bênção terrena. A primeira igreja que eu fui, que eu comecei a frequentar de verdade, foi uma igreja estilo Deus é Amor, né? Lá em Guarulhos. A igreja chamava Almas Restauradas para Cristo. Pastor Zanoni e missionária Risalva, era o nome deles. Acho que ela é viva até hoje, ele não é mais. E eu me lembro que era uma igreja de revelação. Sabe essas igrejas? O pessoal sapateia, faz revelação, essas coisas todas. E aí eu lembro que era uma igreja que quando, eu não lembro os dias de culto, mas quando tinha revelação, irmãos, era tanta gente, mas era tanta gente na igreja, que ficava abarrotado. Gente do lado de fora, tal. Então era 15 minutos de palavra e 1 hora só de revelação. Era 1 hora de revelação. Só que aí quando o pastor lá da igreja dizia assim, olha, vamos ficar aqui um tempo sem ter revelação e a gente vai falar mais da pregação da palavra, tal, né? E ele gostava de falar mais da Bíblia. E aí quando ele fazia isso, irmãos, com um mês, a igreja estava vazia, porque as pessoas iam lá, não era por causa da palavra, por causa da Bíblia, por causa de ouvir, não. Elas iam lá para ouvir uma revelação. Então, esse é o tipo de pessoa que valoriza as coisas de baixo e não as coisas de cima. Mesmo as pessoas sem entendimento, mas você via que aquele pastor ele queria impulsionar para a palavra mais. Mas o povo não queria a palavra. E aí, como a igreja estava vazia, o que ele fazia? Volta a revelação de novo. E aí, a revelação era do quê? Era para ser santo, era uma revelação do quê? Que era para a pessoa servir a Jesus, para amar a Deus, ler a palavra, nada. Era só revelação de coisas de baixo. Deus está abrindo uma porta, Deus está entrando lá não sei aonde, Deus está não sei o que lá, era só coisa de baixo. Só revelação falando das coisas dessa terra. E isso anima as pessoas. Anima. Se você colocar ali fora de uma faixa, a campanha da vitória, venha, 7 quinta-feiras de culto para 7 meses de bênção. Meu irmão, isso chama atenção demais. Porque as pessoas só querem as coisas de baixo. Coisa desse mundo. Então, esse tipo de coração e de mente é um tipo de coração e de mente mundana, igual de Esaú. Esaú era motivado por coisas de baixo. Então, hoje, existem muitos crentes com cara de crente, com Bíblia na mão, com sotaque de crente, mas o coração de Esaú, que não está nem aí para o seu direito de primogenitura. Então, nós recebemos também um direito. Qual o direito? O direito de ser filho de Deus. Esaú recebeu o direito de ser primogênito, ou seja, aquele que ia receber todas as bênçãos. Nós recebemos o direito também do quê? O direito, aqui em Romanos 8, abra aí um pouquinho, moço. E eu ia falar do versículo 9, mas como diz o cooperador Cláudio, fica para uma outra pregação. Romanos 8. Porque lá no versículo 9, irmãos, onde diz que quem não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, é importante aquele versículo. É muito importante. Mas aí já deu o horário, né? Mas vamos terminar aqui, ó. Isso, irmão. O sinal tocou. A igreja tem um sinal, né? Quando bate o sinal. Romanos 8. Versículo 17, irmãos. Como é que diz aí? 8, 17. Vamos ler tudo juntos? Romanos 8, 17. 8, 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos. Isso acontece com você, irmão? O Espírito Santo, ele fala aqui, ó. Testifica no coração. Você é um filho de Deus. Isso o que é testificar? É algo dentro de você dizendo, você é filho de Deus. É uma certeza. Testificar é uma certeza dentro de você.
É uma certeza. Eu tenho uma certeza dentro de mim. Sou o filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho essa certeza de mim. Você tem que ter essa certeza dentro de você. Não importa a luta, a tribulação, a tentação, não importa. Essas coisas aí, irmão, são a parte. Porque Deus declarou que nós somos filhos dele. Não é o que diz em Romanos, João 1, versículo 11, 12, 13, 11, 12, 13. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. Você recebeu Jesus? Então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Então o Espírito testifica. Eu sou filho de Deus? Amém. Eu sou filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Não sou mais filho do maligno, nem filho da ira, né? Não, sou filho de Deus. Versículo 17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros? Vamos lá, irmãos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então aqui, irmão, é uma palavra muito clara, onde diz que se nós somos filhos, nós somos o quê? Somos o quê? Herdeiro. Nós já herdamos tudo? Não. É a mesma coisa de Esaú. Então hoje, muitas pessoas olham para o que... Eles olham que são herdeiros, mas eles não querem esperar, não querem padecer. Então eles vão para o mundo. Eles vão para o mundo. Por quê? Porque eles não aguentam padecer. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Somos filhos de Deus? Somos. Então também nós somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, nós vamos receber das mesmas formas como Jesus recebeu. Aí diz, se é certo que com ele padecemos. Então hoje os cristãos, eles estão atrás das coisas deste mundo, amam as coisas deste mundo e só querem as coisas desta vida. Então eles não estão dispostos a sofrer. Automaticamente, Esaú, ele não estava disposto a sofrer um pouco de fome, mas ele resolveu o quê? Do que me adianta ter o direito de primogenitura? Então ele considerou aquilo de uma forma profana. Tanto faz como tanto fez. Então hoje o cristão mente com facilidade. Hoje o cristão mente num negócio impressionante. Eu nunca vi uns crentes mais mentirosos do que o dia de hoje. Eles mentem com muita facilidade. E é mentirinha. E não se importam com a mentirinha. Não se importam. Eles mentem para sempre levarem vantagens. Isso é um problema sério. Muito sério no dia de hoje. O cristão hoje em dia é invejoso, mentiroso, ciumento, causa destruições. Então, as pessoas devem entender que a fome de Esaú era a vontade carnal dele. Então ele olhava para a fome carnal dele, mundana dele, e olhava para o que tinha ainda para receber e falou, olha, isso aqui não serve de nada. Então, irmãos, a gente tem que escolher, a gente deve ter entendimento de que nós somos herdeiros, e por sermos herdeiros, nós temos que suportar as aflições. Jesus, quando estava na terra, a palavra vai dizer lá em João 17, o seguinte, os irmãos não precisam abrir lá, senão vai demandar um tempinho mais aí, né? Mas eu vou finalizar aqui mesmo, irmãos, com a dourada. João 17, Jesus diz assim, e a vida eterna é essa, que conheço a ti, só por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí no 4 diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus ainda recebeu uma glória. Então, por causa dessa glória que ele ia receber, ele foi obediente até a morte. Ele sofreu, padeceu injustamente.
Mas por que ele suportou? Porque ele tinha em vista a glória futura. Que glória era essa? E sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então essa promessa só se cumpriu em Jesus depois que ele suportou até o fim. Então Jesus, ele não olhou para as coisas do Pai, porque o Pai enviou o Filho, ele não olhou para as coisas do Pai e disse assim, esses homens aqui não prestam, esses homens aqui são pecadores, não compensa não. Não. Ele olhou para a promessa do Pai, olhou para o mandamento do Pai e disse, eu vou cumprir a tua vontade, Deus. Eu vou cumprir a tua vontade, Pai, e vou até o fim. E ele foi até o fim. Quando ele foi tentado no deserto, Jesus, ele olhou para o pão, ou melhor, ele recebeu a sugestão do diabo, diz, olha, ele passou 40 dias no deserto, teve fome, a palavra diz, e ele falou, olha, o diabo apareceu e disse, transforma essa pedra em pão. Jesus falou, não, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, ele valorizou o quê? As coisas de cima. Então, Jesus é um maior exemplo de que alguém sofreu e padeceu tanto, mas sempre valorizou as palavras do Pai, a vontade do Pai e os mandamentos do Pai. Hoje nós devemos valorizar a Cristo, os mandamentos de Cristo e a vontade de Cristo. Se nós valorizarmos isso, então nós vamos receber o inteiro galardão. Agora, eu preciso olhar o que eu já ganhei, pensar, meditar e agradecer a Deus pelo que eu já recebi. Não importa o tamanho da minha luta, eu tenho que olhar e dizer, Senhor, obrigado pelo que eu já recebi. Obrigado pelo que eu já tenho. E são muitas coisas, irmão. São muitas coisas. A gente precisa falar, Senhor, me ajuda a entender o que eu já ganhei, o que eu já recebi. São muitas coisas que Deus já nos deu. Muitas mesmo. A começar pelo perdão dos pecados. Porque se eu não fosse isso, eu estava condenado eternamente para o inferno. Então, irmãos, Deus é poderoso demais para nos ajudar, né, irmãos, a entender, a compreender essas coisas. E entendendo isso, irmão, a gente vai progredir e crescer cada vez mais. Amém? Tem pedido de oração, irmão?